Cristiano, em 2020, você teve uma mudança muito significativa da prática política. Você saiu de um partido no qual você já tinha uma longa caminhada, você entrou em um outro partido, né? São partidos de esquerda, Isso. com tendências que se diferem uma da outra, se colocou como opção para o legislativo aqui Isso. em Caruaru. Cristiano, qual a experiência e qual o ensinamento que você tirou desse seu momento em se colocar como opção para o legislativo aqui em Caruaru? E se você ainda tem pretensões políticas? Não, vê só. Quando nós decidimos entrar em algum partido político, seja ele qual for, nós pensamos sempre assim, pelo menos quem pensa em fazer alguma coisa, transformar a sociedade, é levar algo programático, é pensar em programa. E aí, assim, é um ledo engano, muito engano, quando você vai para uma campanha eleitoral acreditando que pelo menos uma parcela significativa da população irá pensar programa. A grande maioria das pessoas vão votar, não é para o programa. A maioria das pessoas não vão votar para o programa. A galera até vê as propostas na televisão. Essa é a sensação que fica. Mas elas não param para ver os programas. Isso eu já sabia disso de certa forma, mas ficou bem verídico para mim isso. Então, infelizmente, as pessoas votam, como diria o cara do lado do interior, como se fosse Maria vai com as outras. Sabe? Então, fulano tem mais possibilidade, tá no campo do quem sabe acha que pode ser que ganhe. Então vamos votar no fulano, porque não adianta votar. Entra no discurso da desnecessidade, ou seja, aquele não é necessário, vamos votar nesse. Então as pessoas votam, não é por programa, votam por voto circunstancial. Essa é a primeira coisa. Isso do ponto de vista de uma majoritária, né? Quando você entra num campo de vereança, aí os fatores são diversos. Os fatores são diversos porque não dá tempo. São muitos candidatos, você não vai conseguir acompanhar os programas de todos. A ideia de todos. Quando tem, né? Porque são poucos os que tem. Então o povo não olha isso. O povo geralmente olha a primeira coisa. É quem vai estar dando mais pelo voto. E eu não estou falando, não é o povo de 100% não. Estou falando na grande maioria. Quem vai pagar mais pelo voto? Aquele cara que pode arrumar um emprego para para o outro, uma cirurgia no SUS. É isso. Ou aquele cara que ao longo dos últimos anos vem fazendo uma prestatividade, me levando no médico, ou conseguiu isso e aquilo. Então a despolítica, o descrédito na política, principalmente com relação ao legislativo, porque você não tem uma transparência no legislativo, principalmente em Caruaru. Você não sabe qual a discussão matinal, o que acontece diariamente ali. Então as pessoas ficam assim, naquele véu da ignorância em relação ao que está acontecendo ali, e eles não vão dar crédito para aquilo, porque eles não chega para eles o que de fato está sendo discutido de forma clara, objetiva. Pode até chegar na televisão, mas não é uma coisa compreensível. Então as pessoas entram na negação. E acabam se valendo da seguinte ótica. Se eu nunca fui beneficiado por eles, pelo menos se fui, não sei, que eles façam alguma coisa por mim. Entram no assistencialismo cego, sem finalidade. Então, quando não é um emprego, quando não é a prestatividade de um serviço gratuito, né, para eles, né, nem que seja um translado para ir ao médico, ou quando não é a compra do voto, tem uma parcela significativa que vai votar por cara. Impressionante. Inclusive é o chamado voto de tolo nas eleições. Voto de tolo é o seguinte: no dia das eleições, na madrugada, tudo que é político, principalmente os mais oportunistas, pegam todos os santinhos que não conseguiram entregar, botam nas mochilas e saem de carro, a pé, seja como for, nos locais de voto e simplesmente sujam a rua. Jogam assim. Porque o voto de tolo, ele existe, é um percentual da população, que varia entre 5%, 10%, que são pessoas que chegam no dia da votação, não viram programa nenhum, não tem, até a pessoa próxima que conhece, mas não vai votar porque não quer que aquela pessoa não quer.
pega o santinho lá do chão e vota. Sem saber nada, absolutamente nada daquela pessoa. Tu era de qual partido? Eu sou do PCdoB. Era do qual? Isso, do PSTU. PSTU e foi pro PCdoB. É. Te desencantou a via partidária dentro dessa lógica na prática, que eu não tenho dúvida que na teoria isso sempre faz parte das discussões. Vendo isso na prática, Cristiano. Assim, não é que desencantou um projeto político, quando você quer mudar a sociedade, principalmente no momento que a gente está hoje, que só tem a via política se você quer fazer transformação, e essa via política podre, sabe? Esse sistema eleitoral podre que a gente tem, sabe? Com regras que não são nada equânimes. Então, isso sim faz você ficar, lamentar. Porque muita gente, sem bagagem nenhuma, e que de forma descarada afirmava querer chegar lá, simplesmente por chegar para fazer carreira e depois ser deputado, ou seja, pensando num projeto político, e era visível, pessoas que tinham um gasto financeiro de campanha altíssimo, isso faz com que você comece a dizer, cara, esse cara é a propaganda que, obviamente, ninguém vai querer. Mas é o cara que mais passa lá na televisão. Não só tem um, dois, são vários. Justamente aquelas pessoas com índices, pelo menos ou aparências ou evidências, de que eram desonestos, se não do ponto de vista legal, mas moral também, tá ligado? Essas pessoas são as que mais passam na TV, as que têm mais publicidade. A gente sabe que a rede social tem poder. A gente sabe. Mas também ela não anula o modo operante, regra geral, que sempre aconteceu na política. Então, a maioria das pessoas que estavam lá tinham padrinhos políticos por trás desses padrinhos políticos. Havia um projeto político. Por trás desse projeto havia um caminhão de dinheiro. Não caiu nada no meu fundo. O pessoal fala tanto. Chegaram para mim e disseram assim, você recebeu dinheiro do fundo partidário, e o fundo partidário agora aumentou, você recebeu. Aí eu dizia que não tinha recebido. E o cara dizia que eu estava mentindo. Eu estava mentindo, eu não ganhei meu voto. Olha lá no portal da transparência, tá ligado? É transparente, porra. Agora, por quê? E aí é uma questão que fica. Por que que os partidos de esquerda, praticamente todos aqui em Caruaru, não tiveram dinheiro de fundo partidário? Mas de direita, grande parte tiveram. Isso explica? Me explica. Qual a explicação lógica? Coeficiente eleitoral? Entendeu? Então, assim, a maioria dos partidos, e aí também tem que colocar os de direita, mas quando você olha, aqueles que ganharam, grande parte são de direita. E a maioria dos que não ganharam, grande parte são da esquerda. E quando você vai olhar, geralmente por trás dessas pessoas, há uma campanha modesta e a grande massa, né, de candidatos. Há uma campanha modesta, pouca visibilidade no caso, e os partidos também não estão preparados para dar o suporte necessário. Se não por estrutura, ora por mau caratismo mesmo. Porque preferem deixar o cara lá somente como um atrativo de voto para a sigla, ao passo que pega o dinheiro do fundo partidário e centraliza no único candidato na cidade que ninguém sabe de sei das quantas. Aqui em Caruaru, veja o que é que eu estou ouvindo sobre aquela turma mais da extrema, mais da extrema direita, que é aquele voto mais conservador. Não os eleitores, eu estou falando aqueles ideólogos. Estou falando aqui do debate aqui da cidade. Eles dizem que hoje, claro que eu contesto isso, só para a gente entender, que o voto hoje ele se conquista não mais por projeto. O voto hoje, eles dizem que se conquista por opinião. Por exemplo, Cristiano, você ter uma opinião muito bem definida sobre ideologia de gênero, sobre escola sem partido, sobre armar a população. Ou seja, esquece de um projeto. É o sensacionalismo político. Para algo muito específico e objetivo que atende a uma demanda. Cristiano, isso é de uma pobreza política gigantesca. Quando você minimiza o debate político de um projeto, e quando você fala de um projeto,
Você está falando de perspectiva de médio e longo prazo. Não existe uma definição de uma realização de um projeto bem elaborado a curto prazo. Mas quando você reduz esse debate simplesmente a ter uma opinião, se você é contra ou a favor do armamento, se você é contra ou a favor a ideologia de gênero, que é algo totalmente deturpado. Se você é contra ou a favor da escola sem partido, você minimiza muito esse debate. Cristiano, e os ideólogos do conservadorismo e da extrema-direita dizem que a captação maior de votos deles se dá por posicionamento específico, por pautas específicas. Isso é nitidamente, se tu falasse, eu percebi isso também durante as eleições. As pessoas, eu fiz uma análise depois, as pessoas que tiveram voto, a fala direcionada a um público específico tiveram mais desempenho. Quando você tem um discurso mais difuso, você tem menos desempenho. Mas esse tipo de pensamento é um pensamento totalmente democrático, que quebra totalmente a democracia. Porque bota na cabeça, que não são pessoas que são formadores de opiniões, levam, no momento do debate político para o nosso povo, a concepção, e fazem isso antes, de que o parlamento ele tem que ser dividido por bandeiras. E não são bandeiras. Bandeiras são políticas públicas que podem ou não ser aplicadas. Não é uma questão de você concordar ou não. Não é questão de opinião, é questão de ciência, argumento. Então, dentro de um momento temporal, você pode ou não aplicar aquilo ali. Você pode ver viabilidade orçamentária, você pode fazer discussão com o povo e tal. Isso é uma questão, sabe? Você pode fazer várias coisas, sabe? Fazer um chamado ao povo para discutir aquilo ali. Tem várias formas de você implementar uma política pública, discutir no marco técnico. Mas quando você se coloca para ser um parlamentar, como um político, você não pode apenas discutir bandeiras. Antes de discutir, por exemplo, questão de gênero, de discutir a questão do LGBT, discutir todo tipo de política pública, você tem que saber dialogar no marco da ciência, principalmente, que esse é o norte da política, que a política é uma ciência. Você tem que saber direcionar isso no marco da ciência, sem dar brecha para ideologismo barato, porque senão você está sendo sim antidemocrático. Você está colocando ali os seus que não vão fazer política com qualidade. Política, por exemplo, que eu estou falando, vamos falar sobre geração de emprego. O que é que uma pessoa que se elege apenas com um discurso, sabe, contra a violência, por exemplo, às vezes até um discurso fadado, sem nenhum raso, sem nenhum embasamento técnico, mas se elege. É só isso? A vida pública é só isso? Vamos supor que ele esteja certo. É só isso? Não é. Então é duas coisas que ferram com a política. É o cara que tem, isso foi o que eu percebi, que tem apenas uma pauta. Porque eu vou defender ali os policiais. Eu falei sobre educação, depois comecei a falar sobre várias coisas, porque eu mesmo percebi que estava errado. Mas, tipo, o cara que defende só a segurança, ele tem por obrigação, como um político que vai ser pago pelo povo, de falar políticas para o povo. Não é só segurança. Ele tem que entender de outras coisas também. Isso é uma coisa. Ou então quando o cara é bairrista. Quando o cara diz assim, eu sou do Santa Rosa, vote em mim. A cidade não é só o Santa Rosa. Então, do ponto de vista geográfico, você tem que falar para a cidade e não para um bairro. E do ponto de vista político, da ciência política, você tem que falar do ponto de vista lato. E não do ponto de vista estrito. A política ela é ampla. Então, você acaba pequenando o debate pós-eleições daqueles que são eleitos. Por conta dessa superestrutura conservadora, a pequeno debate fica uma política de péssima qualidade, uma fiscalização de péssima qualidade, porque a ciência foi esvaziada. O debate, por argumento, foi esvaziado. Ficou a opinião. E por opinião, você tem, fulano tem, e fica a opinião dito pelo não dito e a anarquia de governança. Que aí é onde a gente vê os principais problemas que nós estamos vendo hoje, não só no parlamento, mas a nível local também. A nível local. Você resume a sua gestão de 4 anos simplesmente a uma pauta de armamento, armar a guarda municipal. Você passa 4 anos circulando com esse debate. Eu entendo que a pauta específica ela é algo muito natural de qualquer candidato, porque você é especialista em algo.
Então, se você é especialista em algo, naturalmente você tem mais propriedade. essa é sua né? pauta, essa é sua pauta. Mas quando você se limita apenas a dizer que não vai querer ideologia de gênero porque vão ensinarem as crianças a ter comportamento sexual de adulto ainda na fase infantil, veja, Cristiano, isso é um debate pobre, mas que colou. Que colou, isso elegeu um presidente da República, isso elegeu vários governadores e deputados, uma infinidade. E sabe o que eu acho mais engraçado? Que essa bandeira que o pessoal fala da ideologia de gênero, na prática, a ideologia de gênero não existe, tá ligado? Eu fui procurar saber, fui procurar ler, que bexiga é isso que o pessoal tanto fala. E tipo, não existe ideologia de gênero. O que se fala é sobre você ter uma orientação sexual ou você ter uma identidade de gênero. Não existe ideologia de gênero. Porque quando você fala ideologia de gênero, você está falando que as pessoas, por autodeterminação, por estarem ali, ou por estar num ambiente tal, elas vão necessariamente se transformarem naquilo. Justamente. Entendeu? Aí esse é o debate. É uma aberração, Cristiano. É uma aberração quando você apequena o debate político. E hoje nós estamos vendo que esse apequenamento do debate político, ele é encorajado pelo nosso presidente da República. Ele é encorajado. Por quê? O que é que existe? Veja, existe uma técnica, que isso aí é colocado em prática pela extrema-direita, a partir da figura do Olavo de Carvalho, que não se pode debater ideias com o seu antagonista. Por quê? Tem que destruir a sua reputação. E destruir reputação é fazer com aquilo que o Rodrigo Constantino fez essa semana com a Amanda Klein, que ela é da Rede TV e ela é também da Jovem Pan. O Rodrigo Constantino, acuado, né, no debate, começou a chamar ela de burra e de outros adjetivos. Ela se demitiu. Não tem condições de trabalhar nesse local. Ou seja, o debate de ideias ficou para trás e ficou agora e é colocado em prática a destruição da reputação. Então não importa o que é que você vai falar, não importa. Veja o que é que o presidente da República disse aos membros da CPI. Quando o presidente recebeu a carta, né, dos irmãos Miranda, que está aquela questão todinha lá na CPI de propina da Covaxin. E aí ele disse em alto e bom tom: olhe para vocês, membros da CPI. É claro que isso aí, quando ele se reporta aos membros da CPI, ele está se reportando ao Brasil todo, porque a CPI é da pandemia. Sabe qual é a minha resposta para vocês? Você ouviu ele dizendo? Eu tô cagando, é isso. Eu caguei. Cristiano, veja. Fugiu da discussão técnica. Claro, porque a ideia é acabar com a reputação. E isso está nos escritos, né? E isso está nas orientações do guru dos ultraconservadores do Brasil, do Olavo Carvalho. Agora veja o nível, né? Tem que se acabar com a reputação. Então, pegue esses candidatos, pegue esses políticos que fogem de um debate de ideias com honestidade. Quando eles começam a atacar a reputação, isso não é algo espontâneo, não. Isso já é algo totalmente trabalhado, Cristiano. Totalmente trabalhado. E, infelizmente, se elegeu um presidente da República, se elegeu alguns governadores, deputados, uma infinidade, prefeitos e vereadores também. Mas hoje nós estamos vendo que esse nível, ele vem, a população está começando a reprovar. Basta a gente ver as últimas pesquisas. Uma reprovação gigantesca do presidente da República, justamente pelas suas ações na pandemia e pelas omissões por também. esses tipos de atitudes. Então, isso tem uma validade, isso teve uma força até um determinado momento e me parece que agora está dando uma caída. Mas, Cristiano, ainda te motiva buscar um cargo público, político? Cargo político não, porque é o seguinte, quando você pensa na política,
você tem que... Não dá pra você... Você tem que ter um mínimo de estrutura, sabe? Você pode começar a fazer uma política, você pode pensar em algo, em um mandato, planejar esse mandato, mas você precisa de um negócio chamado pessoas para fazer um mandato. Não dá para você fazer um mandato só ou com poucas pessoas, você tem que fazer com pessoas. Se você for olhar, teve uma candidata aqui em Caruaru que ela tinha bem umas 30 pessoas atrás dela. E todos eles ou tinham um projeto social gratuito, fazendo benécias ao povo de anos, entendesse? Ou estavam aparelhados dentro da coisa pública, já tratando o povo, porque o povo também é isso. Às vezes o povo vai num CRAS, um exemplo, o povo vai no CRAS, consegue o benefício, fica grato à pessoa que atendeu. Então as pessoas são colocadas dentro do aparelho justamente para isso, já pensando, é o planejamento que acontece. Então não dá para você fazer sozinho, lutando contra uma estrutura partidária, as estruturas partidárias que já estão no poder. Você quer se contrapor, colocar um projeto, você tem que ter gente atrás de você. Mas para ter essas pessoas, você também tem que ter, como é que eu posso dizer assim, alguma estrutura, tá ligado? Porque você tem que ter visibilidade. Então, se você quer fazer um impulsionamento numa rede social, você gasta dinheiro pra caramba. E a tua relação com as redes sociais? Você está dizendo aí que não tinha pessoas, você não tinha dinheiro, você tinha projeto, você tinha conteúdo. Então, a forma que se tem para tentar avançar quando você não tem dinheiro, pessoas, estrutura, é as redes sociais. Como foi tua relação com as redes sociais nessa tua experiência? Essas minhas redes sociais foi uma resenha. Porque nas minhas redes sociais, para ter uma noção, eu gastei, acho que mais ou menos uns R$350, acho. 350, 450. Não, foi R$350. Com impulsionamentos. Na verdade, me custaram aí uns 5 impulsionamentos. Não fiz mais do que isso. E houveram vídeos que deram lá 30 mil visualizações, teve um que deu 20 e poucos mil. Então, assim, um monte de gente viu. Eu não posso dizer que as pessoas não viram. As pessoas viram o conteúdo, entendeu? Mas a questão é que as pessoas não se convenceram. Ou muita gente, olha, eu tinha, assim, uma certeza que eu tenho uma votação muito expressiva. Porque muita gente dizia, cara, vi você, vou votar em você. Mas aquela pessoa me conhecia de alguma forma e disse que ia votar em mim, até votaria em mim. Mas sabe que tinha alguém ali que estava garantindo um emprego. Tinha muita gente que, pela circunstância que a gente está passando, de dificuldade, as pessoas estavam alinhadas numa promessa. E não foram poucas as pessoas que eu vi assim. E não foi somente eu, vários outros candidatos perceberam isso. Pessoas que trabalham na prefeitura acabaram tendo que voltar nas pessoas que já estavam no poder, de certa forma, para manter o seu emprego. Cristiano, aqui em Caruaru foram 15 vereadores novos. Esses vereadores novos, todos eles já tinham uma história de projeto social antes. E todos esses projetos sociais que eles tinham, quando eu conversei com um, por exemplo, conversei com um deles, que foi eleito, e ele falou para mim o seguinte, ele disse, eu já estou há 3 anos, tem hora que me ligam, eu acordo de madrugada, eu vou atender um outro sem ganhar nada. Ele está fazendo isso com que foco? Ele está fazendo isso com foco no problema do poder. Tem outro que vivia de porta em porta na casa do povo. De porta em porta. Fazendo todo tipo de benéficio social para o povo. O melhor funcionário da prefeitura, praticamente. Conseguiu lá. Conseguiu chegar lá. Mas aí a questão é, foi programa ou poder? Porque você tem que ter programa. Você olha lá, cadê o programa? Não tem programa. Pode ser até bem intencionado, mas não tem programa. Então as pessoas votam pela carinha bonita. Aqui em Caruaru, esses 23 novos vereadores, tivemos 15 renovações. Isso. 15 renovações. Assim, é muita coisa. É muita coisa. Na última eleição, mas isso 2016, é política, né? 2016 não era. Na história política de Caruaru, não. Mas já, no momento que a gente está vivendo. Em 16, nós tínhamos Cristiano, nós tivemos 13 vereadores novos em 16. De 23. Em 2020, foram 15. E nós não conseguimos identificar vereadores do campo progressista. Porque hoje do campo progressista não tem dinheiro para comprar votos. Nós não conseguimos. Pega os 23 vereadores hoje, do campo progressista, você tem a Perpétua Dantas, que tem um histórico de esquerda, mas é do PSDB. Filiou-se ao PSDB. Nós não temos ninguém.
Aí a pergunta que eu faço, que entra dentro de um tema também que você domina, que você tem uma expertise muito interessante, que é a questão das redes sociais. Cristiano, a direita, né, a extrema direita, ela vem se saindo muito bem já há anos na utilização e no relacionamento das redes sociais. A esquerda, o campo progressista, não. Veio começar a aprender depois de tomar muita porrada. Qual a leitura que a gente pode fazer da dificuldade do campo progressista de ter as redes sociais como o seu grande aliado, como os conservadores e a extrema-direita hoje têm? Eu acho que é o contraponto opinião versus argumento. Porque como a direita ela tem um foco apenas de atacar a imagem, a moral das pessoas, isso é muito simples. Você joga uma calúnia lá, você não precisa nem pensar. Você só faz vomitar seu ponto de vista. Que eles até têm a retórica, né? Respeite minha opinião. Liberdade de expressão acima de tudo. Se brincar, tá até acima de Deus para esse povo. Liberdade de expressão. Então, assim, o ponto é esse. Quando a gente tenta fazer um debate mais qualitativo, com mais argumento, a gente acaba demandando mais tempo. Inclusive, até num debate com uma pessoa de direita, é mais difícil você debater. Porque não pela qualidade, mas sim porque as perguntas que vêm à tona são perguntas complexas. E o povo, de certa forma, pela falta de informação e pela falta de compreensão mesmo que tem da realidade, quer uma resposta simples. Quer que você comente assuntos complexos de forma simples. Então é muito fácil. O que é mais fácil? Você parar para tentar compreender a complexidade do assunto ou você ser seduzido pela retórica vazia de opinião? Ô Cristiano, mas tem como se aprender a ser didático diante de situações complexas? Rapaz, tem, mas aí demanda muito planejamento. Porque, por exemplo, se nós formos parar para discutir uma política sobre LGBT, ou sobre, por exemplo, guarda municipal, ter ou não ter arma, estou dando apenas um mero exemplo. A direita já vai vir com a resposta, ter. O povo já induz automaticamente que a esquerda vai ser não ter. E não há verdade nesse debate. O que tem que haver é a ciência. E a ciência, ela trabalha com dados. E os dados são pessoais de cada localidade. Aí você tem que estudar a localidade. Você tem que estudar os dados históricos daquele povo. A estrutura de segurança pública que tem a determinada cidade. Você tem que estudar o orçamento. Você tem que estudar a lei do município. Então tem que estudar tudo. Ô Cristina, então dessa forma, a esquerda e ela progressista, ela tá fadada a morrer na praia, porque se não aprender a se utilizar e a utilizar de forma eficiente as redes sociais, e se esse discurso se mantém, vai sempre morrer na praia. É por isso que a gente diz que a democracia está ameaçada no Brasil. E não pode. Tem que saber utilizar essa ferramenta agora. A democracia, o debate democrático, que muitos caras, assim, sabe, nomes de renome da nossa política brasileira, progressista, que fala que a democracia está ameaçada, não é necessariamente do nada. Essa discussão não sai do nada. O que aconteceu, o que vem acontecendo nos últimos anos não é do nada. É porque a desinformação ela é um dos principais instrumentos para você estabelecer uma política de golpe, um regime autoritário. Então, se é assim, e ainda mais em tempos de rede social, o que é que tem que imperar nessa rede social? Não é a verdade, não é o debate técnico, é a desinformação, é a opinião. Então, se a gente quiser discutir com o povo, que povo é que está ouvindo a gente? É o cara que tem informação, que está compreendendo. Nós temos 12 milhões de analfabetos no Brasil, bicho. Nós temos aí pessoas que quase metade da população é analfabeto digital. Sabe mexer no máximo no WhatsApp, no Facebook, mas é analfabeto digital. São pessoas que terminaram o ensino médio, mas que ensino médio a gente está falando? Grande parte da população brasileira tem ensino médio, mas que ensino médio a gente está falando? Então as pessoas não têm compreensão da realidade. Inclusive, há pesquisas, não foram uma, foram várias, que dizem que o brasileiro não tem compreensão da sua realidade. São um dos povos que menos entende a sua realidade. Então é por isso que é tão difícil. Então a luta pela democracia não é somente os pilares da liberdade.
ou os pilares da igualdade? São os pilares da transparência, da clareza do que está acontecendo. Porque sem isso, qualquer informação que vir, mesmo autoritária, vai dizer que você está livre. Mesmo você estando num regime autoritário, você vai acreditar que você está livre. E aí você vira um bobo da corte, né? E é o que a gente está virando. Enquanto nós temos um presidente, temos governadores também, nós temos também prefeitos, que entram no negacionismo sem causa, tem o povo virado como plateia. Tem uma parcela do povo como plateia, né? Deixa, então, tá aqui. Tá aqui. Olha, Cristiano, vê só. Pega esse livro aqui. Tormenta. Isso aqui é de uma jornalista, Thaís Oyama. Ela finaliza esse livro aqui dizendo, a partir de uma pesquisa, né, que você tem alguns grupos aqui no Brasil, instituições que fazem pesquisas com relação a engajamento nas redes sociais, e então aí eles confrontam dados. E aí ela finaliza aqui dizendo que o nosso presidente da República conseguiu mais seguidores, mais engajamentos quando ele agredia a Globo, o PT e o Supremo. Sempre quando ele dava declarações agressivas contra Globo, PT ou Supremo, o pico de inscritos, de seguidores dele batia 50, 60, 70 mil. Agora, por quê? A questão simplória. Não uma questão simplória por ser uma pessoa que não tem condições, mas é a forma como ele escolheu de chegar aos seus interlocutores. A agressividade, a brutalidade, isso ele encontrou uma recepção muito grande, Cristiano. Isso está diretamente ligado, não tenha dúvida, isso está diretamente ligado com a nossa formação educacional, com a nossa formação política. Isso é cultural. Claro que para que você... O sucateamento da educação pública, né, precisamente. Né? Olha, nós vimos, Cristiano, que nesse período de pandemia, o homeschooling é um fracasso. Não tem condições. É um fracasso. E o governo federal insiste em colocar isso em pauta para que as próprias famílias eduquem dentro da questão da escolaridade dos seus filhos em casa. Vê que coisa retrógrada, vê que coisa ultrapassada. Você privar os seus filhos de ir para a escola porque a educação escolar que ele tem que ter é dentro de casa. E a proposta dessa semana foi cortar a internet gratuita dos trabalhadores. Que é justamente para você quebrar fomentar essa lógica aí. Então veja, quando você é pequena, empobrece o debate, você cria pessoas que estão ansiando apenas respostas monossilábicas. E aí é o suficiente. E o mais trágico de tudo isso aí é você ver pessoas defendendo isso. Justamente. Porque eu não sei como é que as pessoas defendem. Até eu cheguei a ver pessoas que defendiam o ensino em casa e hoje são loucos para os filhos voltarem à escola. Tem muitos. A pandemia nos mostrou isso. Veja, não precisava. A pandemia não precisava, porque isso é algo muito real. Isso é não tem condições, não tem condições. Eu acho que a educação básica, ela não pode ser virtualizada. Porque não é uma questão meramente técnica. Nós estamos falando de trabalho. Em nenhuma das etapas. Nem na sua especialização. Eu acho que tem que ser um negócio mais pedagógico também. Cristiano, as especializações das EADs hoje, elas fazem com que você isso nas ciências humanas, projeto, não precise mais desenvolver TCC. Isso. Você banaliza. Você já não vai para uma sala de aula. Você não assiste mais às aulas virtuais. Só espera o período de prova, faz pesquisa, paga as mensalidades, recebe um diploma especialista em determinada área. Em nenhuma área dos setores de educação o EAD funciona. Veja, nós estamos falando de EAD e agora o governo federal coloca uma coisa muito mais grave, que é o homeschooling. É muito mais grave do que EAD. Então você entrega toda uma educação escolar para a família. E nessa pandemia, o que as famílias mais pediam, voltem para a escola, pelo amor de Deus. Quando é que vão voltar às aulas?
Vacina logo os professores para mandar esses alunos para a escola. E aí para se defender disso, usam o discurso do fica em casa. Não é bom fica em casa. Tipo assim, a gente defende isso, mas ele vulgariza o debate para tentar se defender de alguma forma, tá ligado? Justamente. Atacando não o problema central, mas atacando, querendo na moral de quem disse fica em casa. Tá ligado? Tentando, né? Que atacar não tá, mas tentando atacar. É uma circunstância bem complicada e eu acredito assim, tudo passa, tudo tem o começo, tudo tem o fim. Esse cara vai cair, se não cair agora, cai em outro momento, mas vai cair. Vai passar. Agora que eu acho que o povo vai aprender... O problema é o estrago que está sendo deixado. Porque tem algumas coisas que me intrigam, eu ia te perguntar. Nós sabemos que um dos princípios da história é que a história não se repete. A história não se repete. Uma vez Albert Einstein falou o seguinte, que quando uma mente se abre para uma nova ideia, ela não retrocede. Mas assim, nós passamos pela ditadura militar, passamos vários governos autoritários. Nosso povo ainda tem, querendo ou não, ficou claro, lampejos e ideias autoritárias e reacionárias. Então, assim, a mente não se abriu, né, por uma nova ideia, né? Não. E tem hoje pesquisadores que falam que o Brasil está agora em uma tentativa de redescobrir o iluminismo. Quando eu vi falando sobre a questão da aristocracia, pessoas defendendo coroas, reinados no Brasil, você já vê o nível do debate. Nós estamos tentando entrar em uma era do iluminismo, né? Um século das luzes, as mentes se abrindo, porque a conjuntura que nós estamos hoje é uma conjuntura difícil em todas as esferas, municipal, estadual e federal. E nós estamos perdendo, o campo progressista está perdendo também cristiano. Isso aí é unânime, porque não estão sabendo usar as redes sociais. Claro, nós exigimos mais. Não tenha dúvida, nós exigimos mais. Não vai ser qualquer postagem, qualquer vídeo, não vai ser qualquer discussão que vai gerar engajamento naqueles que exigem mais. Quanto menos você sabe, menos você exige. Então é muito mais fácil. E tipo assim, você pode, né, usar qualquer argumento ali, o povo nem vai pesquisar. E quando você cria uma pauta... Pronto, a minha pauta de defesa é essa, e você começa a repetir isso várias e várias vezes, nos exemplos aqui que eu dei, armamento, o kit gay, madeira de piroca, etc, etc. Quando você cria uma pauta dessa, você vai ter pessoas que vai se aproximar de você, não pela ideia como um todo, mas simplesmente por acreditar que aquela pauta ela é verdadeira. E que aquela pauta ela infringe a liberdade das crianças, enfim, aquelas coisas toscas que nós estamos vendo. Muitos não estão aprendendo, mas muitos já estão tomando consciência. Não é tanto que o governo está com 54% de reprovação. Pesquisa recente, hoje é dia 9 de julho de 2021. Essa pesquisa saiu essa semana. Então, você tem aquele grupo que não vai abrir mão dessas pautas rasteiras, mas você tem aquela galera que racionalmente vai dizer, não, esse caminho aqui não é mais o que eu vou seguir, não. E é o que está acontecendo. E eu acho que isso gera uma expectativa muito boa. Eu já tô, assim, não só sou eu, mas eu já vi várias pessoas da direita e do centro acreditando numa terceira via. Para além do Lula e para além do Bolsonaro. Essa terceira via que tanto a esquerda como a direita estão tentando construir em separado, óbvio. Essa terceira via tem vários nomes, né? Na direita você tem Domingos Gentili, você tem aquele Moro, que é o que está se ventilando dentro da direita. Você tem aquele outro Moro não vem, Mandetta, você tem o Mandetta, tem aquele governador do Rio Grande do Sul, que eu esqueci o nome dele. Eduardo Leite. Isso, Eduardo Leite. São os nomes que a direita tem. Mais do mesmo. A galera tá meio perdida. Isso não é terceira via. Isso não é terceira via. Já a esquerda, do ponto de vista da terceira via, os nomes que estão sendo ventilados do ponto da esquerda, né, a esquerda mais independente do PT, está se ventilando Glauber Braga, pelo PSOL, é um dos nomes. Não é terceira via. Ciro Gomes. Muito menos.
Não é? Só o que tem. Um debate É o interessante. que tem pra né? hoje. E tipo assim, você pode até ver outros partidos, mas tem alguma dúvida que Marina vem aí, sabe? Que os partidos menores também vão lançar seus candidatos que ninguém vai ver. Então, vai ser isso. Então, assim, a tendência é... A pergunta que não quer calar é essa. O povo vai continuar votando no mais do mesmo? Vai continuar votando como Maria vai com as outras, ou em Bolsonaro ou em Lula? Ou o povo vai, de fato, vestir a responsabilidade do momento e dizer, eu vou com essa terceira via. Eu não tenho dúvida que a lógica vai ser a Maria vai com as outras. Que o povo vai se polarizar e que vai querer escolher um dos dois. Porque o pessoal vai dizer, fulano não tem condição de se eleger, o povo não vota pro projeto, vota como a gente falou aqui. É dureza, é dureza. É dureza. Então, e aí um dia a gente aprende. Claro, Um dia é uma cabeça. construção, É. é uma construção, não é? É. Então a gente finaliza aqui esse nosso bate-papo, essa segunda parte do nosso bate-papo, nosso amigo aqui, Cristiano. E uma coisa que eu coloco aqui, Cristiano, é o seguinte, veja. A internet, o YouTube é um espaço muito democrático. É claro que tem pessoas que se utilizam de estratégias esdrúxulas, né, para conseguir alcance, mas é um espaço democrático. Veja, tudo isso que você falou aí tem uma força. Veja, tem uma força, tem um conteúdo. Se hoje você fosse ministro, tudo que você falasse aqui tinha uma força exponencial. Mas o que nós estamos construindo aqui, conversando aqui, também tem uma força. Porque a ideia é de conteúdo. A ideia não é sensacionalismo barato. E eu não tenho dúvida que quem está assistindo, um ou outro, vai mexer, vai despertar alguma coisa. Que eu insisto que esse é o propósito das redes sociais. Esquecer as ideias de brigar por curtidas, por visualizações, não, por curtida, por inscrições, e tentar pautar um trabalho em cima de conteúdo para que você possa, de alguma forma, contribuir com os pontos que nós criticamos aqui. E principalmente fugir do senso comum, né? Porque o senso comum de discutir pauta B, sabe? Defender por defender o político de estimação. É bom dizer que não tem político de estimação, né? Mas o que mais tem é gente com político de estimação. Impressionante. Claro, porque é algo que surte como música no ouvido de muitas pessoas. Mas aquele que é o que nós estamos vendo, que bate no peito e que diz que não tem político de estimação, é o que mais tem. Que é o cidadão do bem. Então, pessoal, agradeço mais uma vez a vocês por ter acompanhado até agora. A gente finaliza aqui a nossa segunda etapa do nosso bate-papo com o nosso amigo Cristiano. Valeu, até a próxima.